Nesse vídeo eu trago para você alguns segredos, algumas descobertas sobre a hérnia de disco e a sua cicatrização, para que você tenha uma saúde, uma qualidade de vida, mesmo tendo recebido esse diagnóstico, e mesmo que você melhore sem cirurgia, né, com tratamento conservador, através de alguns conceitos, através de informações valiosas que você vai ouvir nesse vídeo. Se você ainda não me conhece e é novo por aqui no canal, eu sou Renato Murayama, fisioterapeuta, especialista em ortopedia e esporte. Eu trabalho com coluna desde 2010. Já atendi, avaliei e tratei inúmeros pacientes com hérnias de disco. Ao longo da minha trajetória, atendendo pacientes com dor na coluna e o diagnóstico de hérnia de disco, protusão discal, desidratação, abalamento dos discos e por aí vai, cirurgias de coluna para tratar a hérnia de disco. Além da minha experiência clínica no consultório, lendo as evidências científicas, lendo o que as pesquisas nos trazem de informações valiosas, é que a hérnia de disco é uma doença que afeta o mundo inteiro, pessoas adultas, adultos jovens, adultos idosos, adultos jovens, meia-idade, adultos em fase produtiva de vida, mesmo que ele trabalhe sentado a maior parte do tempo, seja ele ativo, trabalhando com movimento, com carga, todos nós temos ou teremos hérnias de disco. E que a primeira curiosidade que eu vou trazer para você, a primeira verdade, o primeiro segredo sobre a hérnia de disco é que você pode ter hérnia de disco e nem sabe disso. Pessoas por aí, seus amigos, familiares e vizinhos, podem ter hérnia de disco e não saber disso. Nossa, como assim? É porque a hérnia de disco, os pacientes, os leigos, consideram em sua totalidade que a hérnia de disco é uma doença gravíssima e que não tem cura, e que se eu tenho, eu vou ficar muito debilitado e com muita dor. E não é bem assim. Existem pessoas saudáveis, ativas e funcionais que têm hérnia de disco e não sabem, porque a hérnia de disco, por muitas vezes, ela é um processo de desgaste, de envelhecimento do disco. Pode ter esse desgaste, esse envelhecimento do disco precocemente, então, num adulto jovem de 28 anos, de 32 anos, de 40 anos, ou pode ser mais tarde, aos 45, 50, 60 anos, que descobrem isso. Mas existem várias pesquisas que pegaram adultos, pessoas da população sem dor, pessoas assintomáticas da coluna, para fazer ressonância magnética. E nessas pesquisas eles constataram que várias dessas pessoas, em torno aí de 40%, 50%, possuíam hérnias de disco e nem sabiam. Então o primeiro fato é, a hérnia de disco pode ser assintomática. Então se você tem já uma hérnia de disco, saiba, ela pode ser bem tratada e resolvida e você viver sem dor por bons anos, sem nenhum problema. E se você estiver fazendo um tratamento correto, com movimentos e exercícios, uma boa fisioterapia, você pode viver tranquilamente bem ativo, praticando tudo o que você deseja. A segunda verdade, muito importante, que é um segredo também que eu venho trazer para vocês, é que quanto maior a hérnia de disco, maior o volume que saiu do anel fibroso, do anel que protege ela, que reveste ela, quanto maior esse volume externo, então um volume de 80%, 90% de tamanho, maior é a chance de reabsorção e cicatrização da mesma. Ou seja, nem sempre uma hérnia muito grande é sinônimo de ter que fazer uma cirurgia. Ok? Eu já atendi vários pacientes com hérnias volumosas, hérnias extrusas, que dentro de alguns dias fazendo a fisioterapia, que é o tratamento não cirúrgico, através de movimentos, exercícios, o paciente evoluiu bem, com boa cicatrização, alívio da dor e aumento da capacidade física e funcional, mesmo com uma hérnia grande e volumosa. E as hérnias de disco menores, as pequenas, uma protusão discal, são as que menos apresentam modificação na sua estrutura ao longo dos meses e anos, se você repetir uma hérnia de disco. Não estou pedindo para repetir, não é indicado que você fique repetindo exames de imagem, a menos que o seu fisioterapeuta e o seu médico precisem de um novo laudo, de uma nova imagem atualizada para decidir o que fazer no seu tratamento. Mas as hérnias pequenas, as menores, elas são as que sofrem, elas cicatrizam. Elas têm uma redução também, mas de menor impacto, visto que elas já são pequenas. O terceiro segredo, o terceiro conceito muito valioso sobre hérnia de disco que você precisa saber é: as hérnias cicatrizam, elas reabsorvem, e 90% delas podem ser tratadas, vão ser tratadas de forma não cirúrgica,
fazendo uma boa fisioterapia, realizando movimentos e exercícios específicos para a sua coluna, naquele segmento onde tem a hérnia de disco, em toda a coluna e no restante do seu corpo, na parte que corresponde à sua hérnia de disco. Então, se é uma hérnia cervical, vai ser importante trabalhar o pescoço, o ombro, a escápula e o membro superior. Se for uma hérnia de disco lombar, vai ser importante você trabalhar o abdômen, a região lombopélvica e os membros inferiores. Quando eu digo trabalhar, eu me referencio a exercícios de mobilidade, exercícios de alongamento, fortalecimento e o retreinamento para aquilo que você deseja voltar a fazer, seja o esporte, uma academia, uma dança, corrida, funcional, crossfit, enfim. Então esses são 3 segredos fundamentais que eu explico para todo paciente que eu atendo em consultório, que fazem a diferença na evolução clínica dele, que deixa ele psicologicamente mais tranquilo e menos assustado, que ajuda ele a ficar mais otimista junto com um tratamento fisioterapêutico e junto com um tratamento médico. O médico e o fisioterapeuta que te avaliou, que viu seus exames de imagem, é que vão te dizer se o seu tratamento pode ser conservador, sem cirurgia, ou se ele deve ser cirúrgico. Para mim, é muito comum que ao longo do ano eu receba alguns pacientes, seja no teleatendimento, pacientes que fazem a teleconsulta, que é a fisioterapia online, ou seja no consultório presencial. Então, ao longo de um ano, é comum que eu receba pacientes com alguns critérios de muita gravidade, com indicação cirúrgica, e eu tenho que fazer uma carta recomendando que o paciente procure um ortopedista, especialista em coluna, um neurocirurgião, para pedir a opinião deles também, por causa de sinais e sintomas de muita gravidade, que com fisioterapia, com movimento e exercício, pode ser que esse paciente piore. Ou não, como eu falei para vocês, felizmente, 90% das hérnias de disco merecem um tratamento não cirúrgico e realiza muito movimento, realiza os exercícios específicos, fortalecimento e aprende um programa de prevenção da coluna para que você viva mais, melhor, sem dor, mais ativo, mais funcional e busque os prazeres aí da sua vida. Gostou dessas informações? Curte o vídeo, compartilha com alguma pessoa que você saiba que está aí em crise de hérnia de disco e recebeu esse diagnóstico e está assustado. E se inscreve no meu canal para você receber mais vídeos e mais informações valiosas como essa. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. Até o próximo vídeo. Seja ativo e seja funcional. A sua coluna e a sua hérnia de disco vão agradecer por isso.